Olá! Se você é novo aqui no canal e não me conhece, prazer, meu nome é Leonardo Peixoto, sou professor de análise de dados e estatística na empresa Analyse. E na aula de hoje eu vou te ensinar como interpretar o teste de comparação de médias e vou te mostrar todas as possibilidades de interpretação que você tem através de 4 exemplos. Sem mais delongas, bora para a aula! Bom, vamos dar início aqui então à parte da aula, a parte prática aí da aula. Hoje nós vamos falar sobre teste de comparação de média. Mais uma vez, assim como aconteceu na aula de revisão, eu não vou falar de código. Se vocês quiserem que eu grave aulas falando do código, eu faço isso no R, sobre pacotes, deixe nos comentários, tá? Para a aula não ficar muito longa, nós vamos focar na interpretação do teste de comparação de média. Eu trouxe vários exemplos para vocês verem diferentes interpretações, ok? Então vamos lá. Primeiro eu vou instalar aqui os pacotes que eu vou precisar. Eu preciso do RStudio API, do Data.Table, ggplot2 e do Agricoline, ok? Vou fazer a instalação. Esse daqui é um código que eu sempre uso, tá? Não é um código tão comum que as pessoas utilizam, mas esse daqui é um código que me garante que o R procura o que está instalado, o que não tiver, ele faça a instalação, já tudo certinho, então eu tenho que me preocupar. Aqui também para ler a trilha de dados. Então, se o script está junto com o meu arquivo de dados, eu posso ler dessa forma, sem me preocupar onde que está o dado, essas coisas todas. Como eu disse, se vocês quiserem, eu gravo aula específica nessa parte do código, que é bem legal. Bom, primeiro vamos ler os dados de agronomia, né? Vamos começar aqui pelas ciências agrárias. Então, nós temos um experimento, um tratamento, repetição, né? E a variável produtividade. E, bom, para rodar uma análise de variância no R, primeiramente nós temos que transformar em fator as colunas dos efeitos, ou seja, as colunas de tratamento e repetição. Então, eu vou transformar aqui em fator de tratamento, repetição, e vamos rodar a análise de variância utilizando a função AOV. Okay? Bom, primeiro a gente coloca a nossa variável resposta, que é velocidade. Utilizamos o sinal de til, como sendo o sinal de igual, e aí colocamos os nossos fatores. Tratamento mais repetição, porque nós temos um experimento em DBC. E depois falamos qual que é o nome do nosso arquivo de dados. No nosso caso é dado. Vamos rodar a análise de variância. Vou utilizar a função lsd.test para rodar o teste de comparação de médias de okay? E vou gerar um arquivo aqui no final, ó, onde eu tenho tratamento, a produtividade e qual letrinha ele recebeu pelo teste de, tá bom? E agora que eu vou montar o gráfico, que é o que nós queremos, né, interpretar. Então, para quem assistiu a aula passada, eu continuo usando o meu arquivo as personalizações, tá? Então, se quiserem, gravo uma aula específica explicando o que é esse arquivo. Isso aqui basicamente é para você personalizar os gráficos, tá? Colocando tamanho de letra, cor, letra, e vou gerar o gráfico através da função ggplot, né? A função mais poderosa do RI para fazer gráficos, ok? Então nós vamos ter o nosso arquivo de dados, que é o new data, né? Gerei aqui. No eixo X eu vou colocar os tratamentos e eu vou reordenar eles pela produtividade, ou seja, eu vou colocar os tratamentos, mas não na ordem que eles estão no nosso arquivo 2, 3, 4, não. Eu quero da maior produtividade para a menor. Normalmente o teste de comparação de média no gráfico a gente coloca da menor para menor, da maior para menor e não na sequência, né, onde os tratamentos ocorrem. E no Y eu vou colocar a própria produtividade. E isso aqui que é importante, ó. Na hora de colocar texto, né, utilizando o G1.test, G1 underline test, label, eu vou colocar o group, a coluna groups aqui do meu arquivo. Então eu já vou ter as letrinhas no meu gráfico. Isso é muito legal, né? Aí podemos colocar os labels, né, no eixo X tratamento, no eixo Y em sacos por hectare. Título, teste de comparação médias. Tá? Vamos ler aqui o arquivo de dados. Dá um zoom aqui. Então tá aqui. Bom,
Como que a gente faz a interpretação, que é o que nós falamos que iremos trabalhar na aula de hoje. Então, nós temos aqui 4 tratamentos. No nosso caso aqui são 4 variedades, tá, de soja, ok? E essas variedades, né, foram testadas a campo ali, através de um experimento com competição, e a gente rodou a análise de variância. Qual que é a interpretação desta análise? A interpretação é que a variável e as variedades 2 e 3 são superiores, são as mais produtivas, e a variedade 4 e 1 são as menos. Entre a 2 e a 3 não tem diferença estatística, entre a 4 e a 1, ou seja, a 2 e a 3 aqui são as melhores. Se você for selecionar variedades de soja para serem utilizadas, né, na parte comercial e na empresa que trabalha, você vai selecionar. Okay? Essa é a interpretação super simples, sem nenhuma dificuldade. E às vezes nós temos dificuldade, isso é interessante. Por exemplo, nós estamos falando que as duas são iguais, e estatisticamente elas são. Elas são 10 sacos de diferença. 10 sacos de diferença na agricultura são muita coisa. Tá? Se você pensar numa saca de soja aí de R$50, estamos falando aí de R$500 por hectare de diferença. Foi uma coisa gigantesca. Léo, por que deu essa diferença tão grande? Provavelmente porque nós temos ali um erro experimental muito grande, consequentemente faz com que o DMS, né, a diferença mínima significativa, vou entrar aqui no detalhe teórico da metodologia de tudo, mas faz com que essa diferença ela aumente, consequentemente fique a diferença estatística próxima. 10 sacos não é próximo, bem grande, da gente consegue encontrar. Produtividade é uma variável trabalhar a campo, porque tem muita coisa que influencia, tá? Então você que trabalha aí com variável tem que montar experimentos com uma qualidade boa. Então é muito difícil achar a diferença estatística trabalhando com análise de variância. Às vezes a gente tem que ir para outras metodologias de modelagem para conseguir trabalhar melhor, ok? Então vamos para o exemplo 2. Agora, dados de saúde. Vamos ver aqui os nossos dados. Bom, aqui nós testamos algumas vacinas, ok? Contra a Covid, e nós temos a porcentagem. Então, as vacinas foram testadas, foram aplicadas, né, numa quantidade de pessoas. Então, cada repetição dessa é uma quantidade de pessoas, né? E você pega a média, claro, né? E aí, depois que a pessoa recebe essa vacina, verifica-se a porcentagem de pessoas que teve Covid. Então, por exemplo, na repetição 1, nós tivemos 10% das pessoas com Covid. Então, vamos supor que essa repetição teve 100 pessoas avaliadas, tá? Então, dessas 100 pessoas, 10 teve Covid, né? Na repetição 2, 15, na 3, 20. Aí, para aqueles que receberam Pfizer, 20, 23, 18 e assim por diante no nosso arquivo. Então, a gente vai rodar aqui a análise de variância da mesma forma que nós fizemos anteriormente. Okay? E vamos gerar o gráfico. Vamos olhar aqui o nosso arquivinho. Então, nós temos aqui o placebo, né? Aí, 75% das pessoas tiveram Covid, né? O placebo é quando não recebe nada, apenas água. Aqui. E ele é estatisticamente diferente das vacinas. E as vacinas são todas iguais. Isso no gráfico fica mais legal. Aqui o gráfico, ok? Então nós temos aqui, né, claramente o placebo uma diferença muito grande, e entre as vacinas não existe diferença estatística. Esse tipo de experimento, pessoal, a gente tem que tomar muito cuidado. Coloquei esse exemplo para vocês e vale para qualquer experimento, independente da área, onde você tem um tratamento controle. Por quê? O tratamento controle, a tendência é que ele seja muito diferente dos outros tratamentos. Igual aconteceu aqui. Você tem então uma média lá em cima, né, 70 e tantos, e as outras médias para baixo. Aí, o que acontece? Isso puxa a variância do erro,
a gente nem pode chamar de erro, mas acaba aumentando ali a variância e faz com que a gente só encontre diferença estatística do controle para o restante. Então, é legal ter essa análise, tá? Tudo bem, a gente pode ter. Mas é interessante também você pegar o seu experimento e rodar uma outra análise sem o controle. Porque senão você não vai conseguir achar a diferença estatística entre esses tratamentos aqui. Então você elimina o controle da análise e roda uma nova análise para ver se tem diferença entre as vacinas. Porque senão, por causa do controle ter uma média tão discrepante das demais, provavelmente você não vai encontrar diferença estatística entre as demais. Isso acontece na maioria dos experimentos que tem essa questão do controle. E lembre-se, gente, controle é diferente de testemunha. Testemunha é algo comercial que você quer testar para ver se é melhor ou pior. E aí, normalmente, você tem valores próximos. Controle, não. Controle, normalmente, é quando você não aplica nada. Tá? Isso vale para área de saúde, áreas de agrárias, às vezes até engenharia, parte de engenharia química, né? Usa muito essa questão do controle. Às vezes você não aplica nada e você tem os outros tratamentos. Aí dá uma diferença muito grande. Então, foca nessa dica aí. Roda uma análise completa, mas depois roda uma análise sem o controle, para você ver se você tem diferença entre os seus tratamentos. Senão isso aqui vai acontecer com muita frequência nos seus dados. Bom? Bom, vamos para o terceiro exemplo, hein? Agora os dados de engenharia. Aqui, nesses dados de engenharia, nós pegamos aqui um controle ambiental, tá? A parte da engenharia ambiental aí. Então foi testado alguns tratamentos para o controle de coliformes fecais na água, tá? Então nós temos também o controle, ou seja, não foi aplicado nada, e depois vários tratamentos de aplicação, e depois mediu-se o número de coliformes fecais na água, ou seja, conseguiu reduzir a poluição naquela água, essas substâncias ou não. Vamos rodar aqui a análise. Ó, a gente verificou que foi tudo igual. A gente vai rodar aqui no gráfico. Bom, a gente rodou a análise estatística e verificou que foi tudo igual. Isso aqui eu coloquei de propósito esse exemplo para vocês, para trazer uma discussão que é muito importante. Às vezes, quando temos um resultado como esse, igual, as pessoas nem olham o que aconteceu e já falam, olha, realmente é tudo igual e bola para frente, resultado é resultado. Eu ouço muito essa questão de resultado é resultado. E isso é uma meia verdade. Por quê? Se você faz um experimento meia boca, ou seja, de baixa qualidade, existe uma tendência muito grande de você aumentar o erro experimental. Quanto maior o erro experimental, presta atenção, quanto maior o erro experimental, que é o quadrado médio do resíduo, maior é a diferença mínima significativa de um teste de comparação de. Ou seja, você vai precisar de uma diferença muito maior entre os tratamentos para você encontrar diferença estatística entre aqueles tratamentos. Então, se você tem um experimento de baixa qualidade, o seu erro vai lá para cima. E aí não tem teste estatístico que vai resolver o seu problema. Então, quando você vê esse tipo de resultado, vejo muita gente colocando isso em artigo, eu gosto de ir mais a fundo nos dados. Verificar melhor os dados da pessoa. Vamos ver se o resultado é verídico, é isso. Ou o que aconteceu foi experimento de baixa qualidade. Porque se for experimento de baixa qualidade, tem que jogar aquilo fora. Fazer de novo. Léo, como que eu vou resolver isso? Montando experimento 3, 4 vezes o mesmo experimento. Você montou várias vezes, continua com esse mesmo resultado. A gente está com coeficiente de variação controlado. Né? Vou falar essa questão de baixo e alto para coeficiente de variação, porque é um assunto de uma outra aula. Tá? A gente pode gravar uma aula só falando de coeficiente de variação. E mesmo assim, tudo foi igual, aí confio nos seus resultados. Mas às vezes você montou um experimento de baixa qualidade, deu tudo igual, a hora que você montou de novo, melhorou a qualidade, né?
Por isso que eu falo que a parte da experimentação é muito importante. Todo mundo foca na análise, esquece da experimentação. Por isso que quando eu trabalho com meus alunos o ciclo do experimento, eu trabalho na experimentação desde a definição do objetivo, que a análise de dados é só uma etapa dentro, né, desse ciclo. E aí você pode apenas estar com um resultado ruim, porque o experimento é ruim. Aí você tem que jogar ele fora e montar o experimento. Então, assim, aqui, ó, a gente pode até olhar o resultado da análise de variância. Aqui, ó. Não olhei para nenhum, mas num caso igual esse daqui é legal a gente olhar. Vou colocar aqui um summary do nosso modelinho e olhar aqui a análise. Olha o que aconteceu com o nosso resíduo, né? Nós temos um quadrado médio do resíduo de 3.334.150. Enquanto o quadrado médio de tratamento foi 250.000. Será que o nosso experimento foi bem conduzido? Eu nem rodei aqui o coeficiente de variação, mas provavelmente vai nas alturas aqui, né? É a raiz quadrada disso daqui, ó. Vou calcular aqui para vocês, hein? IRT de 334,67 dividido pela média dados nossa variável aqui. Vai dar 38%. Não sei se isso é alto ou baixo, depende da variável em si, né? Em muitas situações, 38% de coeficiente de variação é bem alto. Mas isso a gente tem que olhar bem aí a questão da variável em si. Mas a gente vê aí um erro muito alto, que consequentemente vai fazer que seja quase encontrar diferença estatística de tratamento, tá? Então tomar muito cuidado quando você tem essa situação no seu experimento, ok? Bom, vamos para o caso aqui então, dados da área financeira. Então nós temos aqui, ó, o banco fez o seguinte. O banco, ele dividiu as pessoas da seguinte forma. Ele empresta dinheiro para as pessoas baseado na renda daquelas pessoas. Tem um grupo de pessoas, baseado em várias análises, que ele só empresta 10% da renda da pessoa. Ou seja, se a pessoa ganha 10 mil, ele empresta no máximo R$1.000. Outro grupo, 20%, um outro 30%, um outro 40%, um outro 50%. Tá? Ou seja, 50%, a pessoa ganha 10 mil, o banco empresta até 5 para ela. E aí verificou-se nesses grupos a porcentagem de inadimplência. Ou seja, quando eu empresto 50% do valor da renda daquela pessoa, tenho 20% de inadimplência, 5, 30. Quando é 40, já cai para 12, 18 e assim por diante. Bom, vamos rodar aqui a análise de variância, então. Tá aqui, ó. Então a gente tem 50%, né? 40% em terceiro aqui. Então esse é um caso bem típico, né? Um trabalho de banco aí muito comum de análise dentro do banco, nessa parte de inadimplência, é uma parte bem complicada para quem trabalha no setor financeiro, né? Então a gente vê que o banco, quando empresta até 50% da renda daquela pessoa, realmente existe uma inadimplência maior e é estatisticamente diferente das demais. Ou seja, provavelmente não vale a pena para o banco prestar até esse nível. A inadimplência é muito alta. Depois nós temos o segundo grupo, que é 40%, que também é estatisticamente diferente dos próximos, que é o 30%. E aí sim, o 30% e o 20% não faz diferença. Então, para o banco emprestar 20 ou 30, o nível de inadimplência vai ser o mesmo. Então, ele pode emprestar 30 sem nenhum problema nesse caso. Então, uma análise bem interessante, muito comum aí do setor bancário, né? Que tem que trabalhar aí com essa questão da inadimplência. E tem várias outras análises que a gente poderia citar. Mas isso para você entender que o teste de comparação de média pode ser utilizado em qualquer área, independente do que você trabalha. Porque às vezes as pessoas ficam, mas no banco eu não tenho experimento. Tem sim, DIC. Né? A gente pode trabalhar os dados bancários como um DIC, tá? Sem nenhum problema. E isso vale para outros tipos de dados, dados de pesquisa, essas coisas, dá para trabalhar. Ok? Não é problema. Então, eu vou finalizar por aqui o nosso assunto. Eu ainda tenho um recadinho para você. Se você gostou da aula, comenta. Curte esse conteúdo para mostrar que a aula foi legal.
compartilha com seus amigos. Não se esquece de se inscrever no nosso canal, porque toda semana tem uma aula nova, tá bom? E não esquece de ouvir o recadinho que eu tenho para você. Até mais. Se você achou esse conteúdo interessante, que faz sentido para você, eu tenho um convite para te fazer. Eu vou realizar a Maratona da Estatística Experimental, evento 100% online, 100% gratuito, onde eu vou te ensinar tudo o que você precisa saber para montar experimentos de qualidade, analisar os dados experimentais da maneira correta e entregar resultados impactantes. Para se inscrever é super simples, basta você clicar no link que vai aparecer em algum lugar dessa tela e cadastrar o seu e-mail. Te vejo lá!